do abono que lhes foi ou que não lhes foi pago no final do ano, e agora o município tenta reconhecer este erro e pagar o abono, desde que o servidor do magistério retire aquela ação que está na justiça e, segundo o Dr. Eurípides, já deu causa parcial ganha. A causa do abono já foi ganha e aguarda agora o recurso, se é que vai ter recurso do município, e pelas informações que nós temos, o município é obrigado a recorrer qualquer perda de causa. Como é que você tem acompanhado esse processo, mesmo estando afastado da presidência do sindicato? Então, Marcelo, essa notícia me chegou até mim, né, de forma eu fiquei muito surpreso. Também acredito que você ficou e todas as pessoas ficaram, apesar de eu não estar na frente do sindicato, mas na época, como presidente, a gente iniciou esse processo, a gente iniciou essas reuniões, e se você relembrar, durante diversas entrevistas, eu fui duramente criticado na época, né, com palavras de oportunismo, com palavras de incompetente, com palavras de pessoas que queriam usar o cargo e a entidade para se promover. E passado algum período, coincidentemente, há 2, 3 meses num processo eleitoral, pessoas que votaram a favor dessa lei, né, que são pessoas que representam até o magistério e que na hora de votar não sequer, ao menos pensaram em pedir a suspensão dessa sessão para discutir melhor o projeto, agora reúne-se, entendeu, para poder propor que se faça um acordo que uma ação já ganha. Então é uma coisa que é irônico isso aí, eu não vou dizer, é uma coisa que não tem palavras, é uma coisa que vem de encontro, né, que gera até risos, porque uma ação, é o seguinte, a ação é uma ação de representação. O sindicato, ele representou na época, aqui em trocação, ele representa em torno de 94 funcionários públicos, que são do magistério, funcionários esses excluídos pela lei, votado inclusive pelo vereador De Jaime, né, que teve aqui, que fez essa reunião, pelo vereador também Lara. Eles votaram, aprovaram e deram o aval para que essa lei fosse posta em prática, excluindo os professores que são companheiros dele, que são de classe, né, na mesma classe do magistério que são eles, e agora, na época, a postura que foi adotada contra quem fez a lei é que eu era incompetente, que eu era oportunista, que eu estava querendo usar o sindicato para poder me promover politicamente. Então, se a ideia fosse essa, eu acredito que não teria que ter vindo agora e proposto e dizer, estou errado, e na época ele estava certo. Então, é uma coisa que deixa a gente até sem palavras, que gera até revolta. Tá? Então, é uma coisa assim que foi feito de forma que não, aí eles chegam e falam, vamos propor se vocês já tirarem a ação já está ganha. Nós fizemos 2 pedidos, na verdade. Um pedido é para que se reiterasse o abono que eles foram excluídos, porque esse abono, vale lembrar que é pago, né, entre outras coisas, o resto da peça orçamentária, por dinheiro, por exemplo, devolvido da Câmara. Então, pelo princípio de isonomia, se um servidor público teve direito, o outro tem direito. Isso eu tinha certeza na época, nós consultamos diversos setores jurídicos, né? E um outro pedido é uma indenização, porque você acompanhou assim, detalhes de todo esse processo, detalhes de toda essa confusão, que acabou tendo um desgaste sim na imagem dos professores também, só da entidade, dos professores em si. Então nós tivemos julgados procedente parte do processo. Sexta-feira agora saem os detalhes, né, que vai direto ao sindicato, o Zé Emílio deve ter acesso a isso, dizendo o que o juiz julgou. Procedente, parte do processo, com certeza, eu acredito que deve ter sido o pagamento imediato do abono. A ação ganha, a ação paga, Rangel? Então, cabe o recurso, sim, igual você disse, contra poder público, cabe. Mas, Marcelo, esses professores que chegam até mim, porque elas vêm até mim naturalmente, devido a essa visão. Nós conversamos o seguinte, né, na rua, onde que elas me encontram, eles têm que entender uma coisa, não é o valor de R$500. Essas pessoas são de valor incalculável, que são professoras. Todos nós que hoje somos alguma coisa na vida, que temos uma base familiar, que temos uma formatura, nós devemos ao trabalho destas pessoas que foram chamadas, inclusive, pessoas que trabalhavam pensando só em dinheiro. Então isso aí magoou elas, isso é uma pessoa, isso deixou elas feridas. Então não é o valor de R$500, tá? É tudo o que aconteceu. Então, de repente, uma pessoa que ajudou a votar essa lei, aprovar essa lei, pedir uma proposta para se pagar o que está ganho, é uma coisa irônica. Agora, Rangel, se reuniram alguns professores
na residência do professor De Jaime, recentemente, com o Dr. Marcelo Mian e o Hilário, para debater isso e depois repassar aos demais. Eu tenho informações que ontem vocês se reuniram com outro grupo de professores. É verdade? O que ficou definido dessa reunião? Não, na verdade, não foi uma reunião, foi um bate-papo, né? Encontro. Sem encontro marcado, sem nada, foi uma coisa que a gente se encontrou por um acaso. Eu estava chegando, encontrei elas em um lugar que tomamos um café junto, então não foi reunião. Tá? Eu não quero caracterizar a reunião, porque quem caracterizou a reunião foram eles, de reunir, perto de um período. Então, o que aconteceu? Na verdade, foi isso que eu te disse. As pessoas têm que parar de achar que existem mercadoria para troca. Não são isso. As professoras são pessoas formadoras de opinião, são servidoras lesadas. Tá? Então, a questão aí não é valor, Marcelo. Eu acho o seguinte, que a ajuda dessas pessoas que assinaram essa lei, que tiveram a caneta em mão para poder aprovar ela, deveria ter, no mínimo, ter suspendido a sessão e falado, ó, não concordo com isso, vou na imprensa, vou dizer o seguinte, vocês estão excluindo parte dos servidores de forma ingrata, de forma errada. E outra coisa, na época, eu não fechei as portas do sindicato para ninguém. Todas as pessoas que tivessem disposição na época em ajudar essas pessoas, esses professores, poderiam ter procurado o sindicato. Poderiam, e não procuraram. Agora, é uma coisa infeliz, né? O que você, como sugestão, diz para o servidor público do magistério quando lhe é perguntado sobre esse caso? Aceitam ou não o acordo? Qual é a sua sugestão como quem está acompanhando o caso também? Então, como eu estou acompanhando o caso, o Zé Emílio que tem assim reunido com elas, né, conversado, e o que ele passa para você também, segunda-feira ele vai estar presente com os professores, é o seguinte, o sindicato vai fazer o que elas quiserem. Eu acho que é o seguinte, se fosse, a proposta vem a partir do momento que a ação está difícil, a ação não está ganha, a ação já está ganha. Desde sexta-feira passada, a gente já tinha... Mas significa que vão receber? Não, eu acredito que sim, Marcelo, porque o doutor diz que cabe um recurso. Cabe recurso, mas o recurso não significa que elas não vão receber também. Ah, vão receber. Entendeu? Então o recurso tem um prazo, que demore 8 meses, um ano, não sei o período, mas isso tem juros também. Ainda acaba a terceira instância. E o que eu digo para vocês é o seguinte, as pessoas que estão ouvindo, São Joaquim da Barra, a maioria da população abraçou a causa dessas professoras, a grande maioria, a imensa maioria. Então hoje, elas não estão buscando valores, elas foram excluídas de um direito que elas tinham, e está provado que tinha direito. Entendi. E por que as pessoas que se prontificam a ajudar elas agora, não ajudou no momento certo de não aprovar a lei? Se você pensar e calcular, tinha tudo para se ao menos discutir melhor essa lei. Se foi um projeto que foi posto de última hora, em cima da mesa, e não deu tempo de ler, suspender essa sessão e discutir-se melhor. Quem é mais culpado por isso, por esta exclusão do servidor? O legislativo ou o executivo? Quem é culpado é quem teve o poder de caneta, o poder de assinar a lei, de votar a lei, de executar a lei. Agora, errar todos erram. Agora, fazer demagogia, fazer política em cima do erro, dizer que está arrependido, que sempre esteve do lado dos professores, aonde? Ele aprovou a lei. Por que não chamou? Teve oportunidade. Qualquer vereador pode suspender a sessão, qualquer vereador pode discutir melhor o projeto, qualquer vereador poderia ter procurado a entidade sindical que o representa para poder juntar-se a essas pessoas nessa briga, nessa batalha, que não era batalha, era busca de um direito, que acabou tomando proporções de batalha. Eu sofri críticas, elas sofreram críticas, a entidade sofreu crítica. Isso, Marcelo, torna-se uma situação ridícula. Você acredita no final feliz dessa história, doutor? Eu acredito na justiça de Deus acima de tudo e na justiça dos homens também, tá? Então, eu acho que eu digo nós, porque eu sou servidor público, inclusive nas assembleias que na época eu conduzia como presidente do sindicato, a grande maioria dos servidores públicos ficaram do lado dessas pessoas. Então, a população entende o quê? E elas também, elas não são mercadorias de troca, elas são professores que ensinam os filhos de cada ouvinte dessa rádio. Me ensinou você a sua profissão, ensinou o Zé Emílio, ensinou qualquer um. Então essas pessoas merecem um respeito que foi retirado delas no final do ano passado. Agora, faltando 3 meses para um período eleitoral, as pessoas que assinaram essa lei,
que ajudaram essa lei a entrar em prática, entrar em vigor, vir aqui fazer média, aí não, aí as pessoas são inteligentes o suficiente para saber o lado certo da coisa. Aguardemos, doutor. Na próxima segunda, o Zé Emílio vai voltar aqui no programa, né, acompanhado de algumas professoras, para a gente também dar voz a elas nesse processo. Rangel, boa sorte nesta sua empreitada como pré-candidato novamente e que você consiga, ganhando a eleição, colocar em prática todas as suas ideias, tá bom? Obrigado. Obrigado, Marcelo, a todos os seus ouvintes, um grande abraço, em especial aos meus colegas servidores públicos, que eu estou afastado do sindicato, mas tenho um imenso carinho por todos, as professoras, enfim, a todos os meus ouvintes dessa rádio, as pessoas que gostam de mim. Tudo de bom. Hoje tem uma assembleia, hoje, né? O presidente, o Zé Emílio está aqui. Zé Emílio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Marcelo, boa tarde, Fred, boa tarde, Carlão e todos os ouvintes dessa rádio. Hoje tem assembleia no sindicato, hoje é isso? Tem uma assembleia às 6h30, eu queria convidar todos os servidores, sindicalizados ou não, a comparecer para a gente discutir o que está em pauta às 18h30. Às 18h30. Para a categoria em geral. Para a categoria em geral. Lá na sede do sindicato, né? Na sede do sindicato. Tá bom, Zé. Segunda a gente fala mais, pode ser? Muito obrigado. Tudo de bom. Grande abraço, presidente. 12h54, Zé Emílio falando conosco. Falei também com o Rangel Luiz de Melo, o Rangel Dentista. Que é o sistema da polícia